Olá, amigos! O nosso esporte está chegando em duas rodas e pelas ruas de Blumenau. Estas são imagens de um grupo de amigos que se reúne aos finais de semana para passear pelas ruas do centro de Blumenau em uma forma diferente, divertida e esportiva, de roller, uma atividade esportiva que a cada vez ganha mais espaço e praticantes na cidade. E neste clima vamos iniciando e destacando as atrações do nosso esporte. Futsal de Blumenau consegue importante empate na Liga Nacional. O nosso esporte acelera com o campeonato do Kart Clube Blumenau. Você vai conhecer os campeões da segunda etapa disputada em Ascurra. Bolão de Blumenau é campeão da Copa FIME. Ciclismo é destaque no circuito Vale Europeu. E faltam 78 dias para a Copa do Mundo da Rússia. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso esporte. E vamos iniciar o programa de hoje apresentando o meu amigo e companheiro jornalista Vilmar Minosso. Boa noite, Minosso. Olá, boa noite, Cláudio. Boa noite, Clóvis e aqueles que nos assistem em casa. Valeu, Minosso. Bom, como o Minosso já antecipou, com a gente também o jornalista, doutor e professor da FURB, meu amigo tricolor, Clóvis Reis. Boa noite, obrigado pela presença, Clóvis. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Minosso. Boa noite a quem nos acompanha. Bom, detalhe, essa bancada é composta por tricolores, né? Três, né? São três, não, são dois tricolores e um que tem três cores, né? Eu diria que são pessoas que entendem de futebol, né? Valeu, gente. Olha, e falando em futebol, a bola rolou ontem para mais uma rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. Vilmar Minosso, alguma novidade ou o trem já está encaminhado, Chapecoense e Figueirense na final, se bem que o Figueira ainda tem chance de chegar ao primeiro lugar, né? É, mais difícil. O que falta, de fato, é decidir onde é que vai ser disputado o jogo único que decide o título do Campeonato Catarinense. Muito provavelmente, porque a Chapecoense tem uma campanha superior à do Figueirense, nos jogos que restam ainda na fase de classificação, a decisão vai ser lá na Arena Condá. E a Chapecoense tem um time organizado, em condições, como falamos aqui na primeira edição do programa, que a Chapecoense iria crescer e cresceu na competição. Mas como se trata de uma decisão em jogo único, daqui a pouco o Figueirense pode ressurgir. É um clube de tradição. Pois é, ganhou nos últimos minutos aí do Ercílio Luz e a Chapecoense cedeu um empate lá para o Brusque, né? Perdia para o Brusque por 2-0, recuperou, conseguiu empatar. Agora, o Figueirense, convenhamos, ganhou do Leão, modo de dizer, né? O Leãozinho lá do sul do estado, 1-0, e o Ercílio Luz está ali na porta do rebaixamento, está um ponto acima de Concórdia Internacional. O campeonato ele está mais emocionante na parte de baixo da tabela do que lá em cima, né? É que lá em cima já estão definidos os dois finalistas, lá embaixo três brigam por uma vaga na de sobrevivência. Sua opinião, quem são os prováveis rebaixados aí? Dá para arriscar um palpite? Olha, tem um confronto direto entre Inter e Concórdia. Isso, ali um acho que vai ficar, né? E outro cai. Pois é, bom, além do campeonato catarinense, a bola rolou também para o campeonato da Liga Blumenauense de Futebol. Vamos conferir os resultados da segunda rodada. O Corinthians foi goleado em casa pelo Metropolitano por 10-0. O Atlético Itopava também perdeu em casa, 3-2 para o Flórida. O Bandeirantes foi derrotado pelo Guarani por 4-3. E o Alvorada derrotou o Salto do Norte por 2-1. Alvorada, hein? O único time que venceu em casa e ganhando de um dos favoritos ao título, que é o Salto do Norte. Também. Como é que você analisa essa segunda rodada? Também bom o desempenho da equipe do Alvorada. Agora o
o Metropolitano está voando, hein? Mas é o 10 time gols. júnior, né? Sim, é o Sub-20. Sub-20, né? Sub-20 é o atual campeão do campeonato promovido pela LBF. Mas aí existe uma diferença muito grande do futebol amador para o futebol profissional. Embora seja uma equipe júnior, mas ele tem o treinamento diário, tem acondicionamento físico, Tem um lado força profissional. muscular diferente de um jogador amador. Né? E deixa eu te dizer, né, claro que só é o começo agora da competição do torneio promovido pela Liga Blumenauense, mas o Sub-17 do Metropolitano jogou lá em Camboriú, no estadual da Série B, empatou em 0-0 com o Camboriú e lidera o estadual. O Beck não jogou. WO, perdeu para o Barra. O jogo deveria ser lá no estádio Adolfo Largura, do Grêmio Itupoavazinha. Houve um desentendimento, né, entre a direção do Beck e a direção lá do Grêmio Itupoavazinha. Ficaram sem estádio WO. Se tomar mais um WO, o time principal perde vaga no estadual da Série B. Já pensou? Bom, Clóvis, nós vamos falar muito de jornalismo esportivo, jornalismo, comunicação, as tendências das comunicações, principalmente na nossa área aqui esportiva, mas você, como um bom torcedor e também entendido do futebol, o que você está achando aí desse campeonato da Liga Blumenauense que voltou com força total? É bacana ver o futebol amador de Blumenau ressurgindo, né? O Blumenau tem uma tradição no que é o esporte amador, né? Especialmente o esporte amador de alto rendimento. E o campeonato da Liga já foi um campeonato muito importante. Eu me lembro que na década de 90, as emissoras de rádio transmitiam, nós chegávamos a fazer transmissão de rodada no final de semana com plantões em 4 times e 4 campos diferentes. Era algo realmente importante que mobilizava a torcida e o meio esportivo. Bom, faltam 78 dias para o início da Copa do Mundo da Rússia e o Brasil se prepara em busca do 6º título mundial. Em 1970, o Brasil chegou ao tricampeonato com uma verdadeira seleção de craques. Um deles tinha um potente chute de perna esquerda. Estamos falando de Roberto Rivellino. Veja alguns gols que a gente selecionou nesta grande fase deste grande jogador no futebol mundial. Bom, esse aí é o primeiro gol que ele fez, um dos primeiros gols que ele fez na Copa, essa patada de perna canhota aí contra a Tchecoslováquia. Aí ele fez outro gol contra o Pirúminos, sempre de perna esquerda, batendo forte. E aí, esse gol contra o Uruguai que foi decisivo, né? O Brasil se classificando para a final da Copa de 70. Rivellino foi um dos grandes craques do futebol brasileiro e mundial. Hoje, na seleção brasileira, você arriscaria a dizer que o Brasil tem algum jogador, não que seja semelhante, mas que realize essa função que ele realizou com tanta maestria nos anos 70? Não, não tem. Não tem. E se olhar na pancada, bater com a força que ele bate, não tem ninguém na seleção. Quem é que bate forte assim na seleção brasileira hoje? Tinha o Hulk, né? Mas o Hulk tá não fora. está convocado. Não, tá fora. Hoje, perna canhota com força assim. Não, Até com a perna direita. Não tem jogador que bate forte. Na década de 70, tu falasse do Rivellino, jogadores que não tiveram tanta expressão. Nelinho, por exemplo. Como batia forte perna direita lateral da seleção? O Éder. O Éder, em 80, né? Na década de 80. A pancada, sem contabilidade, né? Faltando 78 dias para o início da Copa do Mundo. Nós estamos vendo aí as seleções fazendo seus últimos amistosos, jogos muito, muito bons, né? Grandes seleções se enfrentando. Alguma que chamou a atenção de vocês aí nesses... O Cláudio Clóvis, me permita, amistoso é amistoso. Acho que tem gente escondendo o jogo. Quando começar a Copa do Mundo, nós vamos ver quem é quem pode surpreender, quem vai crescer. Apostamos na seleção brasileira por sermos brasileiros, arrancada sob o comando do técnico Tite na Sul-Americana, nas eliminatórias. Ganhamos do Peru, a Argentina que precisou ir para a eliminatória, o Chile que ficou fora. Acho que a Copa do Mundo é outro nível. A gente viu nos amistosos agora. Algum favorito? Você acompanha o Minosso nessa... Eu acompanho o Minosso. E eu acredito que uma referência que a gente tem é o ranking da FIFA, que é o que traz, digamos assim, qual é a trajetória mais recente. E nesse quesito eu realmente estou otimista e confiante com a seleção brasileira, porque há muito tempo nós não vimos uma seleção que tinha uma sequência tão boa nessa fase de preparação. Mas é uma confiança, Clóvis, de torcedor, de brasileiro, ou alguém que analisa o jogo com outros olhos? Não, eu estou falando como torcedor, né? Hoje não estou atuando profissionalmente na área do jornalismo esportivo, é a minha visão como torcedor. Me causa uma preocupação em relação a essa coisa da mídia, nós, imprensa, no geral, principalmente a grande mídia. Neymar. A seleção não é só Neymar. Se o Neymar machucar, como machucou na última Copa, e aí? O Brasil vai tomar 7 de novo e vem embora? Aliás, eu achei excelente esse último amistoso que nós tivemos contra a Rússia, porque sem a figura do Neymar, o Tite, ele
Claro, é um amistoso, não é um jogo de campeonato, testar novas mas testou formas de novas jogar, alternativas, e realmente, porque você ter a dependência de um único jogador, é arriscadíssimo. Futebol é conjunto, é coletividade. Clóvis, você, claro, participando tranquilamente de um debate esportivo, você é doutor em comunicação, né? Jornalista, já foi jornalista esportivo também. Como é que você está analisando hoje, né, os jornalistas ou os programas, nem os programas, mas a questão do jornalista esportivo no Brasil? Olha, nós passamos de um paradigma onde a gente tinha poucos canais que transmitiam a informação para um paradigma que tem muitos canais que transmitem a informação. Nós começamos a trabalhar numa época em que a informação vinha pelo jornal, pelo rádio e pela televisão. Hoje nós temos jornal, rádio, TV, blog, Facebook, WhatsApp, aplicativos, enfim. Há um sem número de canais que levam a informação. E isso acabou criando o seguinte cenário. As pessoas que, digamos assim, são os especialistas na área, os jornalistas que cobrem a área, eles estão competindo hoje pela audiência em pé de igualdade com um amador, com alguém que expõe ali a sua opinião, traz às vezes até algum tipo de informação, e isso acaba gerando ou criando uma certa crise de credibilidade. E a imprensa dos grandes meios, do jornal, da televisão e do rádio, ainda não está conseguindo encontrar a melhor forma de se relacionar com essa nova realidade, que é uma realidade que mudou completamente o panorama da comunicação. Eu vejo a rede social como um apoio ao profissional de jornalismo. Se nós voltar no tempo e você é testemunha, esteve junto, por exemplo, concentração do BEC lá na década de 80, disputando o brasileiro da Série B, a segunda divisão, Copa do Brasil, concentrava numa chácara. Nós íamos lá com uma unidade móvel, nem era telefone, nem pensar em celular, e a gente fazia a cobertura que antecedia o jogo. Não, lá era uma unidade móvel do carro mesmo, Sim. falando, entrevistando o jogador, treinador, para levar. Era o trabalho único que se fazia sobre um jogo decisivo que aconteceria à tarde, uma sequência de acompanhamento da manhã, antes do jogo, depois do jogo e durante o jogo. A FURB hoje tem um curso de jornalismo. Nesse curso, Clóvis, nós temos uma disciplina específica para o jornalismo esportivo ou o jornalista ele vai se formar jornalista e depois vai buscar uma especialização? Exatamente, ele sai, digamos assim, um profissional que tem conhecimento das diversas áreas, né? Mas especificamente em relação ao jornalismo esportivo, nós temos um núcleo de estudantes nas várias fases que se interessa muito por jornalismo esportivo. Nós estamos ensaiando aqui com eles, desenvolvendo algumas atividades com transmissões pela rede social, enfim, testando novos modos de fazer chegar a informação à audiência, e tem um grupo muito entusiasmado, envolvido, e que eu acredito que quando se formar, vai poder realmente ter um grande impacto na comunicação, porque já é a geração das novas tecnologias. E há uma carência, Cláudio, de profissionais narradores esportivos. Estou falando aqui de Blumenau, no estado todo, mas principalmente aqui. Nós temos bons repórteres, temos bons comentaristas, mas narradores a gente sempre porque depende muito da muita pessoa. Dependência de pessoas que vieram de fora, né? Eu tenho percebido, em nível nacional, que temos muitas mulheres no jornalismo esportivo, principalmente no eixo Rio-São Paulo, e todas grandes profissionais. Aqui em Blumenau você percebe, assim, pelo menos no curso de jornalismo, que tem algumas meninas, algumas moças que têm essa tendência? Temos mulheres envolvidas nesse tipo de atividade. Porque antigamente elas não queriam saber. Não, era um tabu, né? Eu me lembro quando a gente começou, tinha uma única repórter em Florianópolis. E era um constrangimento quando ia fazer, por exemplo, vestiário, que a gente fazia vestiário, a gente não estava preparado. Naquele momento, a comunicação e as pessoas não estavam preparadas para lidar com essa situação. Hoje já é diferente, nós temos meninas que gostam de futebol e de todos os esportes, entendem e em pé de igualdade trabalham, ocupam o seu espaço. Tem no mundo acadêmico, estudando. Agora, tem muitas no jornalismo da televisão esportivo, a mídia impressa, agora no rádio. É difícil, a não ser uma menina lá fazendo galera. Mas é difícil você ver uma repórter, comentarista. Eu acho que só tem uma narradora esportiva de uma rádio em Minas que está se destacando, no Brasil. A Fox Sports, ela fez um concurso agora no Dia das Mulheres, justamente com mulheres narradoras. Sim, para a TV. Para a TV. O rádio é difícil. Até tivemos recentemente um TCC de uma menina que estudou a questão do rádio,
como o rádio em Blumenau, em concreto, é um nicho ocupado sobretudo por homens. Há poucas mulheres na história do rádio local. E a tendência agora, Clóvis, você como doutor nessa área, qual é a tendência das mídias, principalmente no nosso caso aqui, as esportivas? Você acha que cada vez mais a internet vai dominar ou o espaço do jornal impresso, da própria rádio, da televisão ainda vão ser mantidos por um longo tempo? Olha, tem uma coisa que não muda mais, Cláudio. Nós todos vamos conviver com uma nova realidade que é multiplataforma, multimídia, vai estar tudo no celular e você já daqui a pouco já não vai ter certeza se você está fazendo televisão, se você está fazendo rádio, se você está fazendo jornal, o que você está fazendo. Porque você vai estar numa grande plataforma que vai te entregar conteúdo sonoro, conteúdo em imagem, conteúdo de texto. A grande dúvida é quando o material é feito por um profissional ou por um torcedor e se a notícia é verídica ou uma fake. Esse é o grande debate hoje. E essa eu acredito que é o grande ponto em que nós, profissionais, podemos nos apoiar. Pautar a nossa atuação pela credibilidade. Clóvis, esse assunto, nossa, teria um programa todo, mas eu quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar em outras oportunidades. Muito obrigado pela presença. Boa sorte e vida longa ao nosso esporte. Bom, e a gente encerra sempre o primeiro bloco com uma frase da semana. Hoje a gente escolheu uma frase do médico Drauzio Varela. Vamos acompanhar a imagem dele e a frase da semana. O bom humor nos salva das mãos do doutor. É isso aí, Clóvis? É isso aí. É isso aí, Minosso? Verdade. Então tá, depois do intervalo a gente está de volta com o Nosso Esporte.